Fatores que afetam a aquisição de habilidades motoras. O organismo humano é considerado como um sistema autorregulatório com capacidade de receber, processar, armazenar, transmitir e se apropriar de informações. Por meio dessa investigação científica, foi possível pesquisar os processos que contribuem para a aquisição de habilidades motoras. Nesse contexto, o fenômeno aprendizagem motora é reconhecido como um conjunto de processos relacionados com a prática ou experiência que leva às mudanças relativamente permanentes na capacidade para responder. Schmidt, 1982. Qualquer que seja a mudança na capacidade para responder ou para executar habilidades motoras, é considerada uma evolução na melhora nos processos ou mecanismos internos. O desenvolvimento humano precisa atender todas as características do indivíduo, físico, motor, cognitivo, social e afetivo. Gallagher, 2008. Existem 4 pilares de extrema importância que afetam a aquisição de habilidades motoras, fatores que trabalham em conjunto e estão interligados independente da teoria de base. E em algum momento essas estruturas irão aparecer, pois são fundamentais e necessárias para o desenvolvimento humano. São 1. A hereditariedade, que tem relação com a carga genética do indivíduo. 2. Crescimento orgânico, que são aspectos físicos. 3. Maturação neurofisiológica, que é a maturação do sistema nervoso e fisiologia humana. E 4, que é o meio, que influencia o comportamento do indivíduo, a interação com o ambiente. Existem uma infinidade de teorias e modelos de fatores que podem afetar a aquisição de habilidades motoras, como fatores internos e externos, motivação, feedback, características individuais, âmbito de aprendizagem e organização da prática e a tarefa a ser aprendida. Vale ressaltar que as condições socioeconômicas e culturais, como etnia, nível salarial, quantidade de membros na família, entre outros, podem influenciar tanto nos aspectos quantitativos quanto nos qualitativos de uma determinada habilidade motora. Segundo Gotani, 2005, motivação, demonstração, estabelecimento de metas, tipos de prática, estrutura de prática variada e conhecimentos de resultados influenciam a aquisição de habilidades motoras. Uma das áreas que se investiga e auxilia na aprendizagem é a própria aprendizagem motora, onde ela investiga fatores como uma informação prévia da prática ou um estabelecimento das metas. Ela também fala sobre a questão da correção, a prática, e a questão da prática também, né? Bom, dentro disso nós trouxemos para ilustrar um gráfico que mostra a situação atual, estabelecimentos de metas, até chegar ao objetivo final e que demanda um tempo. Isso inserido a aprendizagem motora, que é um processo cognitivo e motor que estão associados à experiência da prática, condiz com a questão da assimilação até a acomodação do aluno. Por exemplo, do processo que ele não conseguia andar de bicicleta para o estado em que o faz com facilidade. A aprendizagem motora pode ser definida como uma mudança no estado interno do indivíduo, entendida a partir da melhora permanente ou não no desempenho motor como resultado da prática. Desempenho motor refere-se à capacidade de realização de tarefas motoras, que reúnem componentes de aptidão física relacionadas à saúde, como força muscular, resistência muscular, resistência aeróbica, flexibilidade articular, composição corporal e ao desempenho como velocidade de movimento, agilidade, coordenação, equilíbrio e a energia. A habilidade motora é definida como uma tarefa com finalidade específica que exige movimentos voluntários do corpo ou dos membros para alcançar um objetivo. Exemplo: correr, dançar,
uma bola ou algum objeto, tocar piano, dançar e etc. Schmidt, 1988, descreve a habilidade motora como um movimento voluntário realizado de forma a atingir uma meta com máxima certeza e o mínimo de esforço e tempo. A habilidade motora grossa são habilidades motoras fundamentais que utilizam um grupo muscular maior para que haja uma produção de ação ou ações que necessitam de uma menor precisão na execução dos movimentos, como por exemplo, caminhar, pular, saltar, arremessar e etc. Já a habilidade motora fina requer maior controle dos músculos menores, especialmente aos envolvidos na coordenação das mãos e dos olhos, pois esses movimentos necessitam um grau maior de precisão, como por exemplo, desenhar, a técnica da digitação, pintar, costurar, abotar uma camisa, enfim. Segundo Galahu, 2008, habilidades locomotoras são aquelas em que o corpo é transportado na direção vertical ou horizontal, de um local para outro. Atividades como saltar, saltitar, correr, pular, corda, são reconhecidos como movimentos locomotores fundamentais. As habilidades estabilizadoras, segundo Gotani, 1988, são todos aqueles que permitem ao indivíduo recuperar e manter o equilíbrio em relação à força da gravidade. Os movimentos axiais de aduzir e abduzir, rotação, flexionar e estender, mantendo o corpo estável, mostram estabilidade. Cada indivíduo tem sua diferença em relação à maturidade biológica, em que cada um tem o seu desenvolvimento por fatores internos ou no meio que está inserido. Vale ressaltar que no contexto atual, sendo em uma era digital, as crianças não alcançam o desenvolvimento motor desejado para a sua idade por conta da pouca ou falta de estimulação dos movimentos. Diversos fatores podem afetar a aquisição de habilidades motoras, sejam eles internos e externos, motivação, feedback, características individuais, ambiente da aprendizagem e organização da prática e a tarefa a ser aprendida. É importante salientar que cada faixa etária tem as suas características específicas e especiais do desenvolvimento que precisam ser respeitadas. Para cada fase, deve-se trabalhar uma metodologia diferente, ressaltando sempre os objetivos apropriados para cada idade, estimulando o indivíduo a ter uma satisfação e bem-estar ao desempenhar suas atividades. A educação física adquire um papel importantíssimo à medida que ela tem condições de estruturar o ambiente, adequando para o indivíduo, oferecendo experiências. Professores de educação física devem selecionar experiências motoras no nível de capacidade dos seus alunos, sua fase de desenvolvimento também e o nível de aprendizado da habilidade motora em específico. Nesse esquema de Tani 2005, temos os fatores que afetam a aprendizagem de habilidades motoras e os fatores que são manipulados no ensino de habilidades motoras. Temos a instrução. Essa instrução ela pode ser tanto verbal como uma instrução de demonstração. Temos o nosso tema, que é o estabelecimento de meta. Podemos estabelecer metas um pouco mais complexas ou um pouco mais fáceis de executar. Metas mais específicas ou metas mais vagas, e metas a longo prazo e metas de curto prazo. Temos as práticas, física ou mental, prática como um todo, ou a parte desse todo, a prática massificada, uma parte distribuída, uma parte mais separada, mais específica. Tem uma prática constante e a prática variada. Dentro da prática variada, temos os blocos, o aleatório e a seriada.
E temos também, por último, o conhecimento de resultados, que tem 3 vertentes, né? A precisão, a frequência e a abrangência. Os estudos feitos sobre os efeitos do estabelecimento de metas foram desenvolvidos inicialmente na área da psicologia organizacional, mais especificamente no contexto industrial. Segundo Burton, 1994, e Weinberg, 1992 e 1994. Neste contexto, as pesquisas têm sido realizadas principalmente com o objetivo de entender os efeitos do estabelecimento de metas sobre a melhoria da produtividade em indivíduos com metas pessoais. Segundo Dosio, 2004, o esporte de alto rendimento em partes apresenta pontos em comum com o mundo empresarial, dando em conta que ambos trabalham com a eficiência e a produtividade de seus trabalhadores ou atletas. Assim, vendo o estabelecimento de metas empresarial pode ser transferido à realidade esportiva, onde pode orientar o caminho a ser seguido no treinamento, atuando como técnica de intervenção essencial para regular a motivação, além de influenciar positivamente nas variáveis como concentração, estresse ou ansiedade, autoconfiança e coesão de grupo. Em relação à conquista de medalhas e a superação de recordes, a partir da década de 1970, o estabelecimento de metas passou a ser estudado, também com o propósito de conhecer seus efeitos na melhora do desempenho e habilidades motoras esportivas. Mas foi na década de 1980 que houve um aumento substancial na quantidade de pesquisas sobre o estabelecimento de metas no ambiente esportivo. Este aumento provavelmente ocorreu como consequência da publicação do artigo de Luke e Latam, que aconteceu em 1985. As metas são estabelecidas de forma genérica ou específica, podendo ainda ser de longo ou curto prazo, e todas estas podem ser de resultado, de produto ou de processo que deve ser alcançado durante a prática. Estabelecer metas parece levar o aprendiz a apresentar maior comprometimento com a tarefa, e assim executa a prática com maior dedicação e motivação. Falando um pouquinho agora sobre a estratégia motivacional. O estabelecimento de metas tem sido concebido como uma estratégia motivacional positiva designada para melhorar o desempenho. Do ponto de vista prático, uma meta focaliza padrões de excelência, como aumentar a renda em 5%, perder 10 quilos ou diminuir em 4 segundos o tempo de uma corrida de 100 metros. Apesar das teorias, poucos estudos foram realizados focados nesta área, visando comprovar as mesmas, propiciando grande margem a suposições e empirismos baseados nas experiências pessoais dos professores e alunos ou atletas. Entretanto, Ugnowitch e Dantas 2002 foram além, e de acordo com os mesmos, as metas a serem estabelecidas podem obedecer a critérios ou atributos diversos. Para um maior entendimento sobre as metas, nós iremos dividir elas em 3 metas. A meta de resultado, que focaliza no resultado competitivo do evento. A meta do desempenho, que é voltada a atingir o padrão ou objetivo de desempenho independente de outros competidores. E as metas do processo, que elas focalizam nas ações em que os atletas devem praticar durante o desempenho, para uma ótima atuação. No caso de judocas, eles devem usar esses 3 tipos de metas, e o importante é saber quando se focalizar em cada tipo, e não dedicar toda a atenção nas metas de resultado. Estas, por se focalizarem somente em resultados de competições, direcionam a mente de um judoca, apenas para conseguir a vitória, contribuindo para o desenvolvimento de sintomas de ansiedade e estresse. Importância no estabelecimento de metas. De acordo com as pesquisas de Weinberg e Gold de 2008, estabelecer metas funciona porque elas dirigem a atenção do atleta para elementos importantes da habilidade ou da tarefa, aumentando a concentração, a motivação, o esforço e a persistência. E além disso, facilitam o desenvolvimento de novas estratégias de aprendizagem e acabam influenciando indiretamente o comportamento, porque provocam mudanças em fatores psicológicos importantes como a autoconfiança, a ansiedade e a satisfação.
Para se efetivar uma meta, é preciso 2 elementos: direção, que aponta onde se quer chegar, e condições de realização, o mínimo de habilidade necessária para se chegar ao objetivo. Os judocas, por exemplo, eles podem ter como objetivo ou meta efetuar um determinado número de golpes a cada 2 minutos de luta, executar determinada técnica, aprimorando-a nos próximos 10 treinos, assistir aos vídeos de luta de seus adversários 2 vezes por semana até a próxima competição, diminuir o número de vezes em que o adversário tecnicamente superior o arremessa, ou mesmo arremessar um adversário tecnicamente inferior 4 vezes por luta, realizar a técnica de mentalização meia hora antes do treino e etc. Desta forma, percebemos que o estabelecimento de metas dependerá da necessidade de cada atleta, devendo ser desenvolvido individualmente e buscando sempre o auxílio do psicólogo do esporte, que o ensinará a utilizá-lo de forma simples e direta, tornando-se assim um instrumento realmente útil para os atletas que desejam alcançar um aumento de sua performance. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre o estabelecimento de metas no esporte. Esperamos que vocês tenham entendido que o estabelecimento de metas é apenas uma estratégia para que os atletas tenham números maiores e uma evolução maior técnica, tática, e os objetivos deles sejam alcançados. Agradecemos mais uma vez e um abraço. A seguir, nossas referências bibliográficas e em seguida o nome de cada integrante do grupo. Obrigado a todos.